Olá a todos, hoje eu estou aqui com vocês no clube da Scrapbox da Mont Papier e eu tinha prometido que traria aqui ao clube a possibilidade de decupagem utilizando papel de arroz, mas com a decupagem em vidro. Gente, a decupagem no vidro tem duas coisas que eu prefiro trabalhar dessa maneira. Eu gosto de ser minimalista. Eu acho que a gente tem que reaproveitar, mudar a cara do vidro, mas sem fazer uma coisa muito rebuscada, porque senão você fica preso a um determinado tipo de decoração, a um determinado tipo de utilização. Então, gente, o primeiro passo da decupagem foi fazer o estudo do papel com o vidro. Vou usar ele na horizontal, que vai ficar muito bonito. Mas, gente, antes de fazer a limpeza com álcool para começar a dar o primer, a gente tem que vedar a boca do vidro. Vocês estão vendo? Aqui é a rosca. Se eu pinto até aqui em cima, quando eu for encaixar a rosca, mais cedo ou mais tarde você vai começar a esfolar a tinta e o pote vai ficar feio. Então o ideal é que a tinta comece desse ponto para baixo, tanto nesse quanto nesse segundo vidro. Então vamos lá, vamos primeiro proteger com fita crepe. Então, minha gente, agora sim, com as duas bocas protegidas, vamos tirar a gordura da mão com um paninho e um álcool e fazer a limpeza do vidro. Gente, agora com os dois vidros secos, é a hora do primer. Bom, gente, demão de primer dada nos dois vidros. Agora, gente, vai aí um segredinho. Para os ansiosos como eu, que não consegue esperar e vai com o secador, não faça isso. O primer, com o aquecimento, ele perde um pouco da aderência e perde um pouco o efeito. Então, o ideal é esperar pelo menos de 30 a 40 minutos para então dar sequência ao trabalho. Minha gente, agora que temos o primer seco, chegou a hora de pintar o vidro e fazer o fundo. Bom, para o fundo eu sempre gosto de usar cores claras, branco, bege, areia, creme, mas eu tenho uma predileção pelo branco e eu vou usar tinta acrílica branca e 2 demãos serão suficientes. E a tampa dessa lata eu já passei o primer e vou pintar também. Então, vamos lá. Minha gente, agora eu já tenho os 2 vidros pintados. Foram 3 demãos de tinta acrílica branca, mas lembrando que pode ser a tinta PVA. E agora chegou a hora da gente utilizar o nosso papel de arroz, fazer a decupagem, fazer a colagem. Bom, a primeira coisa que eu fiz, nesse vidro aqui eu tenho uma marcação na parte inferior e tenho uma marcação na parte superior. Eu vou deixar essa parte reta, com acabamento reto, mas aqui eu quero integrar o papel no vidro. Então, para que isso aconteça, eu peguei o papel, essa borda aqui, que vai ser a borda que vai ficar virada para cima, vai ficar nessa parte aqui, e vim picotando o papel com a mão para fazer esse acabamento irregular, ok? Agora aqui eu já fiz a medida da altura do papel, partindo aqui da marcação do próprio vidro,
Ele já está aqui marcado e vai ficar nessa altura, ou seja, vai ficar nesse ponto aqui. A preocupação maior agora é como fazer a junção, que é unir as duas pontas e minimizar o máximo possível a marca, ou seja, a emenda do papel. Então, para isso, o que eu vou fazer? Essa parte aqui é a parte que eu vou recortar, essa parte é a parte que vai ficar fixa. Então, eu venho aqui e marco o papel e vou picotar essa parte aqui com a ponta da mão. Certo, a marcação está aqui, eu vim até aqui. Agora eu vou cortar essa parte aqui, ou com a tesoura ou com o estilete. Feito esse corte, eu entro agora com a medição para fazer a outra ponta que vai ser a emenda. Então vamos lá, marcar. Dou a volta com o papel. E chego exatamente aqui no mesmo nível. E aqui eu faço a marcação de onde eu vou querer cortar. Eu marco. Já marcado, eu venho e picoto isso com a mão. Então, minha gente, as laterais picotadas, a parte superior picotada e a parte inferior reta. Agora, vamos à colagem. Ok, minha gente, marcação feita. Agora é a hora da cola. E para isso, eu vou usar a cola velo, que é uma cola específica para decupagem. E para não perder o fio, quase não ficou a emenda. E agora, só para ter certeza de que tudo ficou ajustado, a gente entra num saco plástico. Olha como fica super bem, a aderência é muito boa. Agora, imediatamente depois, a gente já impermeabiliza a peça com a mesma cola, com a cola velo. Gente, agora é só deixar secar, porque a primeira etapa está pronta. Agora aqui eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes.
eu costumo sempre deixar essa tampa sem pintar, porque o ideal é que não se pinte pela parte de dentro por conta de contato com alimento ou alguma outra coisa que você for usar. Só que esse tipo de vidro tem essa tampa aqui, essa tampinha, que protege e não vai deixar o alimento ter contato. Então nós vamos tentar junto fazer uma decupagem por dentro dessa tampa e vamos ver o resultado que isso vai dar. Peguei aqui a sobra do papel, que é onde eu vou fazer o fundo para colocar nesse vidro. Coloquei aqui, peguei um lápis, marquei um círculo com o lápis ao redor da tampa e vou recortar esse pedaço. Ok, minha gente, chegou lá. Então, vai ficar virado assim. Então, vamos lá. Vamos colar isso nesse fundo. Agora é deixar secar. Agora, gente, para esse outro vidro aqui, eu vou arriscar uma outra técnica, que é a técnica do mosaico. Já que a gente fica preocupado com as emendas, então vamos tomar partido e fazer muitas emendas. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou começar a fazer é cortar o papel, sempre tirando as bordas. Agora pode ser um pouco mais sem se preocupar, porque vai valer todo e qualquer tamanho. Então, minha gente, para esse outro vidro, falei que eu ia usar a técnica do mosaico. Eu peguei aquele belo papel e picotei todo o papel para fazer a técnica do mosaico, porque nesse eu quero cobrir todo o vidro, até essa parte inferior. Então, vamos lá, vamos começar. E eu joguei a cola vela aqui num potinho para facilitar a minha vida e dei uma gotinha de água nela para ela ficar um pouco mais fluida. Então, é só ter atenção aqui para que lado que está o papel. Então, senhores, falta pouco para a gente encerrar o nosso trabalho com o vidro. Então, esse daqui eu fiz com ele liso, reto, só para dar um acabamento. E depois de aplicado, eu dei uma demão de cola, dessa cola de artesanato tradicional que a gente tem no Brasil. Não usei a cola velo, mas é aquela famosa cola do rótulo azul. E o local da emenda, tá vendo que aqui ficou bem disfarçadinho, então tá beleza. E esse aqui foi o que a gente usou a técnica do mosaico, que eu rasguei o papel todo e a gente foi colando peça por peça. Por sinal, eu adorei e achei que ficou muito interessante. Olha isso, olha que resultado interessante, porque o papel é aquarelado. Então, quando você rasga e vai juntando, parece que você aquarelou todo o vidro. E aqui eu tenho as duas tampas. Essa tampa é a tampa desse vidro, que eu pintei, passei primer, pintei com PVA branco e já está preparada para um possível trabalho.
E a tampa desse vidro aqui, que é o vidro de café, essa tampa aqui, eu também já preparei fazendo uma decupagem por dentro, trabalhei por dentro da peça, colei esse pedaço no fundo e pintei por dentro de branco. Ele ainda está um pouquinho úmido, eu estou esperando secar, para depois colocar a proteção, que é essa peça que vai entrar aqui. E com isso o alimento, ou seja lá o que for que você vai guardar nesse vidro, ele não vai entrar em contato com a tinta, ou seja, fica protegida, dá um resultado muito bom. Gostei muito disso. Agora vem a parte final, que é a parte interessante. Por quê? Eu gosto de dar um acabamento para ter uma durabilidade maior e passar a sensação de que o trabalho foi vitrificado. Tem pessoas que gostam de trabalhar com aquele vidro líquido, mas eu acho aquilo um enrosco para trabalhar se for em superfície não limitada, como é um vidro. Então o que eu gosto de fazer? Em cima dessa peça aqui, eu vou dar pelo menos mínimo de 4 demãos de cola branca, cola escolar, aquela, mais uma vez, do rótulo azul que a gente encontra no mercado. Dá uma demão, deixa secar, dá uma segunda demão, deixa secar, no mínimo 4, no máximo 6. E depois dessas demãos de cola, e por que eu faço essa demão de cola? Gente, cola é feito de látex. Látex é borracha. Então, à medida que você vai dando camadas e camadas, vai criando uma camada de borracha, que é a cola, e toda essa possível aspereza, né, do trabalho feito em mosaico, ou até mesmo das fibras, né, do arroz, que é um papel bastante fibroso disso, e é isso que faz ele ficar bonito, você acaba dando uma camada, ele fica mais liso, mais uniforme, você passa a mão e não percebe tanto essas ondulações. Então, gente, mínimo de 4 demãos de cola branca, máximo de 6. E para encerrar e proteger, porque cola branca e água não combinam, eu dou 2 demãos de laca chinesa ou de verniz geral. E aí a peça vai ficar pronta. Mas antes de passar a cola, tá? Eu preciso retirar a fita e dar o acabamento aqui nas bordas. Mas eu preciso criar alguma coisa para essa tampa. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o mesmo papel, colar aqui em cima e fazer uma decupagem na tampa. Envernizo, perfeito, tá ótimo. Mas como eu fiz o vidro inteiro decupado, ou seja, de cima até abaixo, eu acho que se a tampa tiver exatamente o mesmo papel, não vai dar nenhum tipo de destaque no vidro. Então, o que eu pensei em fazer? Já que o vidro é aquarelado, por que não tentar também aquarelar essa tampa? E eu tenho aqui as tintas da Estamperia, que é a tinta para mix media, que é a Aquacolor, que é uma tinta à base de água, própria para fazer fundos. E aí eu peguei tons parecido com os tons que eu tenho no vidro e vou tentar, tem aqui, ó, e vou tentar fazer aqui um aquarelado nessa tampa. Então eu tenho aqui tons de azul, eu tenho tons de laranja e eu tenho aqui também uma tinta que é um tom de dourado. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com essa tampa. Gente, olha que interessante o resultado.
Acho que vai ficar interessante. Então, minha gente, as peças estão praticamente prontas, falta só a etapa da cola e do verniz, mas eu prefiro, antes de fazer o acabamento final, retirar a fita. E para retirar a fita, se você simplesmente puxar, pode dar algum problema aqui nessa berola ao fazer isso. Então, eu prefiro entrar com uma faquinha alfa, ou uma faca alfa, ó, um estilete, e vir fazendo um corte aqui, que é o corte de acabamento. Ou seja, fica muito bem acabado. Agora sim, está pronto para a gente entrar com o acabamento, que é a cola e o verniz. Eu vou fazer a mesma coisa com esse vidro aqui. Agora sim, gente, com as duas peças, eu começo o processo de impermeabilização. E, gente, é cola. Lembra que eu comentei? São, no mínimo, 4 demãos de cola branca, que é aquela cola tradicional que todo mundo que mexe com artesanato tem. E, gente, são 4 camadas generosas. Gente, o fundo também impermeabiliza com a cola branca. Bom, agora que eu tenho a primeira camada, faltam 3, tem que deixar secar. E, gente, não tente acelerar com o secador, porque vai dar problema. Então, deixa secar o natural. 4 demãos e, por último, a gente entra, então, ou com verniz geral ou com a laca chinesa. Já já a gente volta com as 4 demãos prontas. Então, minha gente, nosso projeto está quase no final. Eu dei uma acelerada, mas olha o resultado, que interessante. Eu acabei dando 5 demãos de cola branca e olha que coisa fantástica que a cola faz. Ela cobre todas as possíveis imperfeições, o vidro fica lisinho, o fundo também fica com um brilho bonito. E já começa o processo de vitrificação do vidro. Esse daqui também foram o mesmo número de demãos de cola. Olha que acabamento interessante. Agora, gente, cola é a base de água. Então, a gente precisa agora dar uma proteção final ao processo. E com que material que eu vou fazer? Eu uso a goma laca. Goma laca não. Eu uso a laca chinesa. É a laca chinesa normal, transparente, existem de várias marcas. E o bom é que ela, além de dar um brilho, ela protege da água e o vidro fica com uma durabilidade infinitamente maior. A primeira demão. Então, minha gente, eu dei a primeira demão da laca chinesa
Vou esperar no mínimo 3 horas. Quando ela estiver seca, eu dou uma segunda demão e depois, na próxima etapa, a gente já vem com o vidro finalizado. Olha o padrão desse acabamento. Olha que beleza de resultado. Ele fica parecendo uma porcelana. E, gente, eu especialmente adorei esse outro vidro, que é o pote de palmito. Olha o acabamento que ficou. A única coisa que eu fiz a mais aqui, eu passei esse cordão dourado só para dar um toque aqui, um diferencial e conversar o vidro com a tampa que eu fiz. Então, gente, um abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado. Tchau!